Olá, pessoal! Nessa quarta e última parte da aula sobre controle de micro-organismos, discutiremos sobre os agentes quimioterápicos utilizados para realizar o controle de doenças infecciosas em humanos e animais. Os agentes quimioterápicos são substâncias com ação microbicida ou microbiostática utilizados em vivo, isto é, administrados a humanos ou animais durante a vigência de um processo infeccioso. A principal propriedade das drogas antimicrobianas de utilidade clínica é a toxicidade seletiva, pois essas drogas não devem causar danos às células do indivíduo infectado, sendo tóxicos somente para o micro-organismo patogênico. Os quimioterápicos podem ser produzidos por síntese química, sendo denominados drogas sintéticas, ou podem ser produzidos biologicamente, sendo então denominados antibióticos. Cada agente quimioterápico possui um espectro de ação antimicrobiana característico, isto é, age sobre determinados patógenos. Alguns são de amplo espectro e outros têm ação mais restrita. O quadro apresenta exemplos de drogas antimicrobianas com seus respectivos espectros de ação sobre fungos, bactérias e vírus. Quando focalizamos apenas as drogas antibacterianas, podemos notar que alguns quimioterápicos agem sobre um grupo restrito de bactérias, como, por exemplo, a vancomicina, que age somente sobre bactérias gram-positivas, as polimixinas, que agem somente sobre algumas bactérias gram-negativas, e a isoniazida, que age exclusivamente sobre as micobactérias. Estes agentes possuem um baixo espectro de ação. Ao contrário, o antibiótico tetraciclina é eficiente tanto contra bactérias gram-negativas como bactérias gram-positivas e inclusive contra clamídias e rickétsias, que são patógenos bacterianos parasitas intracelulares obrigatórios. Das drogas apresentadas, tetraciclina é aquela que apresenta o espectro de ação mais amplo. Observe que também para as drogas antivirais, existem algumas que agem tanto sobre vírus de DNA como vírus de RNA, como os análogos de nucleosídeos, mas outras têm ação restrita sobre vírus de RNA. Por exemplo, os inibidores da transcriptase reversa somente agem sobre os retrovírus, isto é, vírus de RNA que apresentam esta enzima. Muitas drogas antimicrobianas são denominadas antibióticos, pois são sintetizadas por micro-organismos. A maioria dos antibióticos utilizados na medicina é produzida por bactérias filamentosas do solo, especialmente do gênero Streptomyces. Algumas espécies de fungos dos gêneros Penicillium e Cephalosporium também são importantes produtores de antibióticos. No entanto, muitas vezes na prática médica humana e veterinária, mesmo algumas drogas sintéticas são tratadas de maneira equivocada como antibióticos. Alguns antibióticos produzidos por micro-organismos são modificados por síntese química e denominados drogas semissintéticas. Pode-se explicar a toxicidade seletiva e o espectro de ação de uma droga pelos seus mecanismos de ação. Nesta figura, apresentamos os dois principais grupos de drogas antibacterianas, os inibidores da síntese da parede celular e da síntese proteica. Aproximadamente 50% dos antibióticos usados nas infecções bacterianas são inibidores da síntese do peptídeo glicano, componente presente exclusivamente na parede celular de bactérias. Portanto, essas drogas apresentam excelente toxicidade seletiva, pois não afetam as células hospedeiras eucarióticas que não apresentam peptídeo glicano. Porém, de maneira geral, essas drogas têm espectro de ação mais restrito, pois são mais efetivas contra bactérias gram-positivas que apresentam maior proporção de peptídeo glicano em suas paredes celulares que contra bactérias gram-negativas. Fazem parte desse grupo de drogas os antibióticos penicilina e cefalosporina, largamente utilizados. Cerca de 50% das drogas antibacterianas são inibidores da síntese proteica, que agem sobre os ribossomos procarióticos, que são constituídos das subunidades 30S e 50S.
Esses antibióticos têm maior espectro de ação, porque agem tanto contra bactérias gram-positivas como gram-negativas. No entanto, apesar de apresentarem toxicidades seletivas, pois não agem sobre os ribossomos de células eucarióticas hospedeiras, que são do tipo 80S, podem afetar os ribossomos 70S encontrados nas mitocôndrias dessas células, quando são utilizados por longos períodos. Além da parede celular e dos ribossomos, outras estruturas e processos podem ser alvo da ação de drogas antibacterianas. Assim, algumas drogas afetam os processos de síntese dos ácidos nucleicos DNA e RNA, a replicação e a transcrição. Por exemplo, a droga sintética ácido ladíxico atua sobre a enzima DNA girase de bactérias, necessária para a replicação do DNA. Algumas drogas podem ainda comprometer uma via metabólica essencial, exclusiva de bactérias, como, por exemplo, as drogas sintéticas sulfonamidas, que se assemelham ao substrato PABA, causando a inibição competitiva pelo sítio catalítico da primeira enzima do metabolismo da vitamina ácido fólico. Drogas com esse mecanismo de ação são denominadas antimetabólitos. O antibiótico polimixina compromete o funcionamento da membrana plasmática, mas tem uso bastante restrito, pois não apresenta toxicidade seletiva. Diferentemente das drogas antibacterianas, não existem tantas drogas antifúngicas e antivirais disponíveis devido à questão da toxicidade seletiva, pois os mecanismos de síntese proteica e de ácidos nucleicos de fungos e de células animais são essencialmente os mesmos, e os vírus utilizam o maquinário da célula animal para a biossíntese. No entanto, muitas micoses são superficiais e podem ser tratadas com drogas de uso tópico, como pomadas e cremes, apesar de certa toxicidade. Para micoses sistêmicas, as drogas que inibem a síntese do ergosterol, que é o esterol presente na membrana das células fúngicas, são as mais indicadas, pois não afetam a membrana de células animais, uma vez que o esterol presente é o colesterol. O maior desenvolvimento de drogas antivirais foi motivado pela gravidade da síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS. Hoje, algumas drogas, especialmente para o tratamento do retrovírus HIV, estão disponíveis, que incluem análogos de nucleosídeos e inibidores da transcriptase reversa e de proteases virais. Interferons são citocinas produzidas por células animais infectadas por vírus para inibir a expansão da infecção e têm sido utilizados no tratamento das hepatites virais. Um dos aspectos mais preocupantes nos últimos tempos em microbiologia é a ocorrência cada vez mais frequente de micro-organismos resistentes a drogas antimicrobianas. O tratamento de infecções causadas por bactérias patogênicas antes sensíveis a determinado antibiótico hoje representa um enorme desafio, pois o patógeno é resistente a várias drogas. A resistência é devida à existência de genes que conferem diferentes mecanismos de resistência e que podem facilmente ser transferidos de uma bactéria para outra bactéria por meio dos mecanismos de transferência horizontal de genes, ou seja, a conjugação, a transformação e a transdução. Os mecanismos de resistência incluem o impedimento da entrada da droga na célula pela alteração da membrana plasmática, a capacidade de degradar o antibiótico pela ação de enzimas, como no caso das beta-lactamases bacterianas, que inativam as penicilinas, a modificação da molécula-alvo da droga, a superação da inibição competitiva de drogas antimetabólitas e o bombeamento das drogas para fora da célula pelas bombas de efluxo. Os genes de resistência estão naturalmente presentes em alguns poucos indivíduos de uma população. O uso dos antibióticos pelo homem exerce a pressão seletiva que seleciona os indivíduos resistentes, que passam a predominar em uma população antes, na sua maioria, sensível àquela droga, aumentando assim o reservatório desses genes. No ambiente hospitalar, existem dois fatores primordiais para a emergência de bactérias resistentes. Primeiro, várias bactérias provenientes de diversos pacientes que carregam diferentes genes de resistência
que podem trocar entre si estes vários genes de resistência. E segundo, a pressão seletiva, pelo uso frequente de diferentes antibióticos, possibilitando assim o aparecimento de bactérias multiresistentes a drogas. Contribui para a seleção de bactérias resistentes o uso exagerado e, por vezes, equivocado de drogas na prática médica humana e veterinária, além do uso de concentrações subterapêuticas de drogas antimicrobianas como promotores de crescimento na nutrição animal. O uso racional das drogas antimicrobianas e o desenvolvimento de novas drogas e terapias alternativas podem minimizar o problema da resistência microbiana a drogas. Bem, chegamos ao final da aula sobre controle de micro-organismos. Gostaria de recomendar a leitura deste assunto em um dos livros-texto. Bom estudo e até a próxima aula!